Hoje o pessoal está perguntando aí qual o assunto da live. Hoje a gente vai trocar uma ideia, né? Compartilhar aí a trajetória de um dos alunos do IBO que trabalha com osteopatia hoje em dia. Vamos conversar um pouquinho a trajetória dele, desde que levou ele a entrar na osteopatia até como ele está trabalhando hoje, né? Ver essa trajetória dele aí. Fala, Ricardo. Boa noite, meu querido. Boa noite. E aí, tudo tranquilo? E aí, tudo bem? Tudo beleza. E contigo? Tudo tranquilo. Vamos começar o nosso bate-papo, então, já que o pessoal está chegando, para a gente ser, show de bola, para a gente ser pontual aí. Então, eu vou me apresentar para o pessoal que está chegando. Meu nome é Felipe Guerreiro, faço parte do corpo docente do Instituto Brasileiro de Osteopatia e hoje a gente vai trocar uma ideia, né, conversar um pouquinho com o Ricardo Capelletti, que está aqui hoje para nos contar um pouquinho da trajetória dele, né, o que levou ele até a osteopatia e como ele utiliza a osteopatia no dia a dia, tá? O Ricardo é formado em fisioterapia desde 2013. Ricardo, se eu estiver errado, tu me corrige. E ele é diplomado em osteopatia pelo IBO desde 2019. Tá? Deixo bem claro aí que a gente fala diplomado, que o Instituto Brasileiro de Osteopatia é uma instituição que te dá um diploma de osteopata. Tia Ricardo, fala um pouquinho aí do que te levou aí a esse contexto e já te lanço uma pergunta. Por que tu iniciou a osteopatia? O que te levou aí nesse início? Boa noite, então, pessoal. Primeiramente, agradecer a oportunidade aí. Muito feliz de ter recebido esse convite do IBO, essa escola aí que eu tenho o maior respeito e sou eternamente grato aí, né, por todos os ensinamentos, tudo que agregou na minha vida aí. Então, para mim é uma honra estar aqui hoje, ser o convidado dessa noite aí para apresentar, para fazer essa live aí, falar um pouquinho de como que tudo começou, né? Lá, de repente, vai fazer sentido aí para algumas pessoas que estão em dúvida, se devem ou não iniciar. Então, creio que vai ser bem bacana. Barulho é meu? Talvez pode ser pela internet. Sinal, deixa eu ver. Melhor? Não, né? Sim. Acho sim, melhorou. Pode ter que estar ouvindo. Pois é. Estranho. O pessoal aí tá ouvindo bem? Tem barulho, será? Pois é, se o pessoal quiser aí... Eu tô vendo super mal agora. Mas foi agora, antes tava perfeito. Eu até tirei o Wi-Fi para ver se melhorava, não melhorou. Que coisa. Deu uma melhorada. Não tá bem, então peraí, deixa eu ver aqui que o problema não sou eu. Deixa eu tirar o fone de ouvido. Não, tô te ouvindo muito mal, Felipe, agora. Acho que vou ter que sair, de repente tu me convida de... Acho que eu vou sair também. Agora melhorou. Então acho que era fone de ouvido. Vamos sem fone de ouvido, então fica melhor. Ficou perfeito. Então, tia, Ricardo, me conta aí, como é que foi, o que te levou a chegar até a osteopatia? Então, cara, na verdade, eu, dentro do curso de fisioterapia, né, me formei, como tu falaste, em 2013, né, já nos primeiros semestre, eu sempre gostei dessa ideia de trabalhar com dor, né? Então, quando eu iniciei a fisioterapia, foi com esse intuito, né?
E, para ser bem sincero, eu não conhecia a osteopatia até o meu 3º semestre de formação em fisioterapia. Tá? Foi quando eu tive a oportunidade e a sorte de ter um professor que é osteopata, que hoje, inclusive, é um dos professores do IBO, né? Isso, que é o colega. Isso, que é o professor Lucas dos Santos. E ele dava disciplina na faculdade deixa eu ver se eu me lembro o nome da disciplina exatamente, era Recursos Terapêuticos Manuais. Acho que era isso aí. E dentro dessa disciplina, dessa cadeira, ele abordava uma forma de avaliação que fugia do convencional, né? Ele abordava. Exatamente. E quando eu vi essa forma de abordagem que ele passou para nós, de avaliação sacroiliaca, de avaliação lombar, né, com essa visão mais biomecânica, aí foi a minha virada de chave, né? Aí eu entendi que realmente era esse o caminho que eu queria seguir, que para mim fez muito sentido, aquela forma de raciocínio, né? E aí eu grudei no senhor Lucas a faculdade inteira, né? Então eu acabei virando monitor dele, fiquei monitor da disciplina com ele depois que eu terminei. Por 4 ou 5 semestres eu fui monitor dele na disciplina. Foi uma experiência bem importante e um contato grande com esse tipo novo de avaliação que era para ti nesse momento. Exatamente. E aí ele tinha um projeto de terapia manual também, era uma vez por semana no meio-dia. E eu escolhia minhas disciplinas sempre para fazer na fisioterapia, isolando esse horário, porque eu precisava fazer esse projeto. Sabe? Então, participava do projeto, fiquei, creio eu, no mínimo uns 3 anos da minha formação, eu fiquei religiosamente indo fazer o projeto e sendo monitor deles na disciplina. Então, eu acabei pegando uma experiência nessa parte musculoesquelética, biomecânica, enfim, essa parte que ele passava para nós que me deu um alicerce muito bom, né? E aí, em 2013, quando eu me formei no sábado, dia 10 de agosto. No dia 10 de agosto de 2013, no sábado, na quarta-feira, eu estava no IBO, iniciando o meu primeiro módulo. 4 dias depois. Legal, muito bom. O que eu vejo, né? Integrar esse tipo de avaliação, né? Eu conheço o Lucas e a gente já conversou sobre isso. O módulo simples avaliativo que ele coloca para os alunos dentro da faculdade, né? Mesmo simples, ele se torna uma ferramenta diferencial para o próprio aluno que está cursando a fisioterapia conseguir ter um olhar diferente daquele paciente no estágio, né? Daquela grupo com os outros alunos. Isso é bem interessante. É muito bom, isso fazia toda a diferença. Então, mesmo na faculdade, na época dos estágios, quem fazia parte do ambulatório dele e seguia essa linha de raciocínio aí, tinha uma abordagem muito diferente com os pacientes. E o índice de alta dos pacientes em ambulatório, com a abordagem que ele passava, era muito maior. Então, a gente conseguia ter resultados muito mais rápidos que os pacientes, né? Porque, além de entrar com a parte de reabilitação normal que a fisioterapia coloca e propõe, né? A gente conseguia organizar toda essa biomecânica, aliviar sobrecargas, né? E aí o paciente tinha uma evolução muito mais acelerada, né? Tu tá me dizendo que com esse tipo de raciocínio clínico, com esse método de avaliação, parece que as coisas ficaram mais fáceis, né? Muito mais fáceis. Claras. Muito mais fáceis. E claras. Para mim foi um divisor de águas, assim. Foi a hora que eu descobri realmente
para que lado que eu queria seguir, como que eu queria trabalhar. Para mim foi ali e nunca mais saiu da minha cabeça isso. Tanto que, a partir do momento que eu me formei e que eu iniciei a formação em osteopatia, 4 dias após a minha formatura, eu fiz o módulo, voltei do módulo e, até contra a vontade um pouco dos meus pais, que não conheciam muito a osteopatia, eu disse, eu vou abrir um consultório para mim e vou trabalhar com isso. Então, com esse alicerce que eu tinha, desde a época acadêmica, o contato que eu tive com o Lucas desde então, eu me sentia apto para desenvolver um raciocínio clínico, claro que muito abaixo do que a gente construiu depois, durante a formação da osteopatia, mas já com um diferencial muito grande perante a outros profissionais que não tinham essa visão, tu entende? Então eu peguei uma salinha pequenininha dentro de uma academia e disse, vou montar aqui para mim. E eu ia para lá e ficava às vezes o dia, à tarde lá, esperando alguém me enxergar lá dentro da academia para marcar uma consulta comigo, entende? E as coisas não aconteciam, e as coisas, como sempre, no início, são lentas. Eu tinha sempre na minha cabeça, eu preciso atender 4 pessoas, que depois que eu atender essas 4, elas vão virar 8, depois elas vão virar 16, e assim por diante, sabe? Todo início, né? Todo início é assim. Quando tu me falou agora dos 4 dias após a tua formação aí, eu esqueci de dar um recado quando eu comecei a live, então eu vou relembrar aqui, tá? As turmas do IBO, né? Tu falaste ali 4 dias após a tua formação, acabei me lembrando disso. Então, assim, as turmas do IBO em Porto Alegre iniciam em agosto, e em setembro nós temos turmas iniciando em Caxias e Joinville, e em outubro nós temos a turma de Goiânia. Então, o IBO aí movimentando mais 4 turmas aí em 2023, tá? Então, a gente espera aí o pessoal para mais 4 turmas aí de formandos que esperamos que tenham o mesmo contexto final que o teu. Tu mencionaste que desde o início, então, tu trabalhou com osteopatia, né? E é interessante isso porque quando a gente inicia a osteopatia, eu digo por mim mesmo, a formação do IBO, desde o primeiro momento, ela te dá essa possibilidade, né? De já a partir do primeiro módulo, tu já começar a trabalhar e desenvolver o teu raciocínio, né? Então, isso é uma coisa interessante. Tu vê, tu saiu de uma faculdade com uma carga de uma estrutura de ensino diferente da que tu estava te propondo a ter um novo conhecimento, e pós ali, tu pegou 5 dias de módulo, né? Direto. Tu foi 5 direto. 5 dias direto, né? Exatamente. E 5 dias depois, tu já estava lá praticando, né? Ou na espera daquele paciente para prática, né? Eu acho que acontece com todo mundo, aconteceu com todo mundo aí. Mas isso, essa tua colocação, ela é muito importante, né? E como é que foi essa questão do desenvolver aí? Quanto tempo tu ficou esperando o paciente vir, ou tu ia praticando com, vem cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? O que aconteceu no início? Então eu fui para a academia lá, abri uma salinha dentro da academia, peguei um ambiente onde circulava bastante pessoas, né? Porque não adianta a gente abrir um consultório, pelo menos isso na minha cabeça, né? Iniciante lá, né? Num ambiente, um consultório, num lugar onde as pessoas não conhecem o teu trabalho, não sabem o que é, e tu não tem a oportunidade de conversar com elas e explicar o que tu faz realmente, né? Hoje, com as redes sociais, fica
um pouco mais fácil, mas mesmo assim é um mundo que tem de tudo, né? Então, mesmo assim, fica um pouco difícil. Então, se tu tem um contato direto no início com as pessoas, eu acho que é um pouco mais fácil. Então, eu fiquei lá, devo ter ficado mais ou menos umas 2 semanas esperando ver se alguém ia vir conversar comigo. E não aconteceu do jeito que eu queria, né? As pessoas vinham, pediam, eu falava, mas não acontecia. Aí eu tive um insight de fazer o seguinte, eu disse, eu vou falar aqui na academia, vou colar uma placa aqui na porta da minha salinha aqui, que eu vou fazer uma avaliação gratuita nesses alunos aí. E aí o pessoal começou a se interessar. Entendeu? Daí eles vinham, aí eles entravam na minha sala, eu fazia uma avaliação, aí eu avaliava tudo que eu tinha aprendido com o Lucas e tudo que eu tinha já aprendido nesses primeiros módulos aí do IBO, né? O paciente está com uma disfunção ilíaca, isso pode gerar uma sobrecarga para o seu joelho, pode gerar, aí de acordo com a dor que o paciente, tu fazer essa relação anatômica, você pode estar gerando uma sobrecarga para a sua lombar, que pode estar gerando isso e aquilo, né? E tu explicava e eu não tratava. Eu dizia, você precisa marcar 3 consultas comigo. É interessante. Para eu resolver o teu problema. Claro, não, é interessante, porque assim, tu juntou um início difícil, né? Que eu acho que é para todo mundo iniciar alguma coisa, mas foi de uma certa forma persistente e ao mesmo tempo encontrou um caminho para colocar tudo que tu aprendeu em prática, o que é muito interessante, né? Que é o que a gente sempre coloca para o aluno, que quanto mais ele praticar, quanto mais ele colocar a mão, como a gente fala, né? Mais as coisas ficam mais afinadas, né? A palpação, o raciocínio, as coisas brotam mais facilmente na cabeça, tudo parece mais fácil. Claro, tudo no início é complicado, mas nada que a prática não releve, né? Não, exatamente. Deixa eu fazer um comentário aqui. Tu falasse 5 dias de módulo, né? Teve gente que falou que no tempo dele eram 10 dias. Mas aos que estão entrando na live agora, fiquem tranquilos que não é mais 10 dias, não é mais 5 dias. Né? O currículo está muito mais acessível hoje, né? Muito mais fácil para quem ingressa no curso, então ele está muito mais dinâmico, né? Muito mais fácil, inclusive, da gente conseguir levar. Tchê, Ricardo, deixa eu te perguntar outra coisa. Esse início aí conturbado, muitas pessoas conhecem, né? Eu passei por isso, mas eu queria te perguntar uma coisa, Tchê. Como é que foi esses anos de aprendizado, de convivência com colegas, professores? Como é que foi esse tempo de formação dentro do IBO? Cara, isso aí é uma família que a gente traz, né? Pô, a gente passa 5 anos aí dentro, né? E a turma que a gente fez, que a gente formou ali, nossa turma de 2013 ali, muitos finalizaram, né? Então, é uma coisa que às vezes é difícil de acontecer, né? Muitos, às vezes, eles acabam desistindo pelo caminho, né? E a nossa turma, eu acho que teve pelo menos aí uns 85% da nossa turma que chegou lá, né? Que finalizou. Então, a gente aí tocava o terror nas aulas, né? Mas os professores, eles são sensacionais, né? O corpo docente que o IBO tem é o grande diferencial da escola, né? Então, os professores nacionais, né? O Jackson, a Natália, né? São pessoas com uma experiência, com uma clínica diferenciada, a Ana Cura, enfim, todos eles. E aí, quando a gente vai para o corpo docente internacional ali, é uma coisa absurda, né? Então, a gente tem a oportunidade de ter aula com o Vitor de Castro, ter aula com Thierry Collot, quando a gente teve esses módulos que eram de disco. Sei que hoje
tem outros módulos ainda que complementam esses, né? Questões de hérnia que o Rodrigo dá, que é maravilhoso também, né? E o IBO ele vem tendo algumas ideias de mudança de grade que agregaram muito, que fizeram com que a escola tomasse um corpo e uma organização muito boa. Não que na minha época não fosse, mas agora a gente, vendo o que a gente passou e vendo como está hoje, porque eu tenho uma menina que trabalha junto comigo hoje, que está cursando o IBO, né, a Giovana, e eu vejo o que ela está... O Lucas fez escola, agora o Ricardo está fazendo escola. Exatamente. Então, eu vejo, evoluiu muito, está muito mais organizado, está muito bacana. E as amizades que a gente traz, a gente acabou fazendo um círculo de amizade com todos, mas em especial ali, tu vê eu, o Thiago, o Jonathan, o Frederico, um de cada cidade, né? Ninguém mora na mesma cidade e fomos colegas, nos formamos e até hoje a gente se encontra, né? A gente vai um na casa do outro e a gente está sempre junto e ninguém mora na mesma cidade, então não são encontros fáceis de acontecer, mas sempre eles acabam acontecendo, então vira parte da família, vira parte da nossa vida, né? É muito bom. Ah, não, legal. Frisando aí algumas coisas que tu falou, né? Que eu acho que é interessante até a gente dar uma ressaltada aí pro pessoal que não conhece a forma de ensino do IBO. Quando tu falasse assim dos módulos iniciais, módulos avançados, né? Só para a gente deixar claro que nos módulos avançados o IBO traz professores criadores, né, das suas técnicas, que dão aulas em outros países e que dão aula no IBO também, né? Então isso é bem importante que a gente tenha contato com professores que são ícones dentro das suas matérias, né, dadas e abordadas dentro do IBO fora do Brasil, né? Tu deste o exemplo do Vitor de Castro aí, ele é um médico osteopata, né? E a questão de semiologia clínica dele é incomparável e faz ver um mundo de uma forma diferente, né? Isso é bem interessante. Tia, Ricardo, me diz uma coisa, nesse tempo que tu passou no IBO, quanto tempo tu ficou no IBO? 2013, fiz a prova clínica em 17 e depois me enrolei 2 anos para fazer o DO. Boa, eu estava esperando tu falar isso, né? Então, esse período todo do IBO aí, além das aulas, né? É interessante a gente frisar. A gente tem uma prova clínica, né? Que tu fizeste, foste muito bem na prova, pelo que eu sei, né? Muito obrigado. E depois tem a apresentação, né? De um trabalho, de um projeto de pesquisa. A Tamara está dizendo, enrolou mesmo. E isso é importante porque, de uma certa forma, a gente, ao longo, né, da formação, instiga o aluno tanto na parte teórica, que é o importante do raciocínio clínico, né, que eu acredito que é o que tu mencionaste lá no início, até com o Lucas, naquele início, né, a mudança do pensamento, né, e a gente tenta fazer o aluno, ao longo dos anos, transportar esse pensamento para dentro de um atendimento, né? Seja ele baseado em evidência, seja ele baseado na clínica do dia a dia. Então, assim, isso é importante, né? Mostrar que o aluno é avaliado nisso, né? A questão dos ambulatórios, né? Sim. Também bem importante. Importantíssimo. Vocês tiveram eu acho essa parte de colocar a mão, né, Felipe? Isso aí, tu pode ser muito bom, aprender tudo muito bem, a didática que os professores têm, eles te dão essa segurança, né? Mas quando tu entra para o mundo da osteopatia, tu tem que perder o receio de colocar a mão, de atender, porque às vezes tu pode achar que tu não sabe, porque tu tem contato com
com professores que sabem tanto que tu sai às vezes apavorado da aula, né? Tu acha que tu não sabe nada, só que na hora que tu tá no teu consultório, as pessoas que estão atendendo ao redor de ti sabem muito menos do que você, né? Eles não tiveram esse contato que tu teve. Então, tu ter essa segurança de que o que tu sabe vai fazer bem para muitas pessoas, né? E não tenha medo de avaliar, de botar a mão, de tentar sentir, né? Porque o início é assim. E é só assim que tu vai pegar a experiência, vai conseguir entender, vai conseguir evoluir, vai conseguir saber aonde estão as tuas carências e o que tu precisa estudar mais para tu conseguir ir evoluindo. Então, é na prática. Tu tem que perder o medo, tu tem que, desde o início, se possível, colocar a mão na massa, vai, avalia, usa os testes básicos, usa essa forma básica de avaliação, depois o raciocínio ele vai se construindo e o castelo vai sendo montado, né? É interessante tu frisar isso, porque daí eu trago a minha experiência ao encontro da tua, né? Todo início é assim, né? É uma coisa nova que está nos sendo apresentada, né? Mas além do professor que está lá na frente, cabe a gente que está sentado ali vendo aquela pessoa falar, a gente também ter um pouquinho de responsabilidade com a gente mesmo, né? O IBO dá todo o suporte para o aluno, material, vídeo, possibilidade de ambulatório, e isso a gente tenta frisar para o aluno que é importante essa participação, né? A participação do ambulatório, o comparecimento, né? Nós temos monitores nos ambulatórios presentes sempre, nós temos supervisores de estágio, que são os osteopatas formados, que aparecem de vez em quando no ambulatório, né? Então, sempre para ajudar, para tentar fazer o Ricardo foi nosso monitor de ambulatório aí, tá vendo? Eu fui. Então, assim, isso é interessante, porque é um depoimento meu, deixo aqui, né, o meu depoimento também, né? E isso muda bastante a visão, né? E tem muitas pessoas que nem tu falou assim, cada um é de uma cidade diferente, a gente não tem grupo de estudo, né? Hoje em dia o online facilita muito esse encontro, né, das pessoas, esse compartilhamento de experiência, o compartilhamento de ensino. Eu acho que isso é bem interessante. E aos pouquinhos, né? Eu peguei o módulo de 5 dias, tu pegasse o módulo de 5 dias. Hoje em dia, né, as gurias já frisaram ali, a Letícia, que é a professora do IBO, a Tamara, que é a professora do IBO, frisaram que agora os módulos são de 3 dias, né? Então, de uma certa forma, são coisas que facilitam o aprendizado do aluno. Então, o IBO também mostra que está sempre em evolução, né? Então, eu acho que isso é bem interessante. Tia Ricardo, aí eu vou te perguntar outra coisa. Eu acho que tu já respondesse lá no início, mas eu acho que a galera não prestou muita atenção, mas eu prestei. Eu ia te perguntar como foi a tua transação, né, a tua transição da fisioterapia para a osteopatia. Mas quando tu começasse a falar lá no início, tu já saísse direto da faculdade e tu já abrisse um consultório de osteopatia. No que isso te ajudou? No que isso te dificultou? Fala aí um pouquinho pra gente. A minha vida de consultório, assim, eu tive essa vontade já de sair botando a mão, né, com as técnicas de osteopatia desde o início. Depois de alguns meses nessa academia aí, e com essa abordagem que eu tive lá, né, que eu contei para vocês, que aí começaram a surgir alguns pacientes e a minha agenda começou a ficar interessante, né? E aí eu tinha mais um colega que fazia aula com o IBO também aí, que é aqui de Caxias, o William. E aí o William tinha consultório também, e aí a gente acabou unindo as forças, né? E aí a gente montou o consultório, já acabaram me convidando para montar o consultório juntos, e aí nesse consultório a gente tinha uma parte de reabilitação com fisioterapia também, tá? Mas aí a gente
atendia com osteopatia, tratava a dor, né? E a fisioterapia, a gente focava, a gente escolhia o que a gente queria tratar. A gente tratava só pubalgia e ligamento cruzado pós-operatório. É o início, né? É o início. Então a gente tinha o trabalho de osteopatia já acontecendo com os pacientes e em evolução. E quando surgia algum tratamento de reabilitação, a gente tinha espaço, e a gente fazia reabilitação de cruzado e tratava pubalgia. E dentro do tratamento de pubalgia, usava-se muito a osteopatia para tratar também, né? Entende? Então, acabava sempre uma coisa associando a outra. Mas, na minha cabeça, sempre ficou muito claro, desde que eu entrei para a osteopatia, a diferença entre as duas profissões, né? Isso acho que é uma coisa bem importante, né? As pessoas elas conseguirem separar até onde a fisioterapia vai e a osteopatia inicia, né? São duas coisas que se complementam, mas que são abordagens completamente diferentes. Tu não vai conseguir ser um osteopata e um fisioterapeuta ao mesmo tempo. Tu pode tratar o teu paciente com a osteopatia e sim, aí encaminhar ele, ou tu ter uma reabilitação para ele, para tu organizar questões musculares, questões de cadeias musculares dentro da fisioterapia. Então, complementar o teu trabalho. Então, isso precisa ficar muito claro. A hora que tu não consegue separar isso, tu tem um pouco de dificuldade. Então, para mim, nunca teve. Para mim, nunca teve. Vi que o Lucas entrou ali. Um abraço para ele ali. Para mim nunca teve essa dificuldade, para mim sempre foi muito... Quando tu fala isso, né, Ricardo, vem na minha cabeça quando as pessoas falam que até vou te perguntar depois o que tu acha, que a osteopatia é uma técnica, né? Sim, esse é um grande pecado, né, que comete. Tem muita gente que coloca a osteopatia como uma técnica e acabam utilizando ela no meio de um atendimento fisioterapêutico sem uma abordagem precisa, né? Exatamente. Não vai funcionar. Quando tu fala que existe uma diferença entre a fisioterapia e a osteopatia, tu consegue dizer para mim como que tu explica isso para o teu paciente? Para mim, como sempre foi muito claro isso, a abordagem que a osteopatia tem, a clínica que o osteopata tem com o paciente, né, a forma de tu usar testes para avaliar questões estruturais, né, lesões de estrutura, né, então o raciocínio que tu tem nesse sentido, para depois tu descartar alguma patologia, para tu conseguir fazer uma boa indicação para algum profissional, se existe uma patologia mais séria, ou se existe uma patologia que tu pode tratar, tu poder intervir em cima daquilo, né? Ou tu fazer avaliações precisas, clínicas, que a gente aprende na osteopatia, e detectar que o problema desse paciente é biomecânico. E aí, investigar se isso é uma desordem de origem estrutural, se é uma desordem que está vindo de uma estrutura visceral, né? Tentar ligar esse quebra-cabeça aí. Então, sempre falo para os pacientes que a osteopatia ela tem uma visão biomecânica, né? Intersistêmica, né? De todo o nosso corpo, né? Então, o grande pecado, eu acho, hoje, tanto da fisioterapia quanto da medicina mesmo, é o reducionismo que existe, né? Onde o profissional chega com um problema, o paciente chega com um problema e o profissional vai olhar para aquele segmento só, individual ali. Eu tenho dor nas minhas costas. Então, vamos olhar para as tuas costas. Mas me dói a barriga também. Então, vamos te encaminhar por um gastro, né? Então, essa questão aí ela é muito perigosa e com isso a gente não consegue tratar a dor crônica, né? Para tratar dor, tu tem que ter uma visão integrada do corpo, senão tu não consegue. Tu até consegue aliviar sintoma, mas o paciente não se mantém bem, ele volta a ter problema, né? Então, essa visão que a osteopatia tem de integração
de tu olhar estrutura, olhar biomecânica e relacionar esses sistemas todos para entender qual estrutura está em sofrimento realmente, que é o grande X da questão, né? Então, e a fisioterapia, ela não consegue fazer essa abordagem sistêmica dessa forma, no meu modo de ver, né? Ela tem uma visão mais de reabilitação mesmo, né? A osteopatia, ela te dá a possibilidade de te perguntar o porquê que isso está acontecendo. Exato. Ela te dá a possibilidade de questionar e, ao mesmo tempo, de procurar a resposta, né? Isso é incrível, né? E na maioria das vezes te dá a resposta da pergunta, né? Então, é bem que tu frisasse, eu acho bem interessante assim tu mencionar isso, porque tu é um cara que saiu da fisioterapia, já pingou na osteopatia. Claro, tu teve aquele conhecimento do Lucas, né? Que o Lucas já vinha, né, dentro da formação. Acho que não sei se o Lucas era formado ou não, mas nessa época. Mas o Lucas já tinha esse pensamento, né? Voltando um pouquinho nisso que tu me falou do tempo da faculdade, dentro do contexto de ensino avaliativo da fisioterapia, quando o Lucas mostrou isso para vocês ali, a questão de módulo de avaliação, isso facilitou muito o teu entendimento de como as coisas aconteciam? Facilitou completamente. Para mim ali foi a diferença do céu e da terra, assim, né? Então, a hora que a gente consegue, ok, o paciente chega com uma dor nas costas para fisioterapia, e tu conseguir fazer essa pergunta, tá, beleza, por que tá doendo as costas, né? E não sair querendo aliviar o sintoma, né? Fazendo analgesia, fazendo esse tipo de abordagem ali, para mim, paliativa, né? Tu vai conseguir aliviar o sintoma na hora, depois. Claro que tu vai ter que, provavelmente, entrar com trabalho de reforço muscular, ok? Mas eu friso muito que a osteopatia, ela te ensina a hora certa de tu entrar com cada abordagem, né? Eu acho que todas elas são muito importantes, mas quando elas não são colocadas na ordem correta, elas não surtem efeito nenhum, né? Então, esse é o grande detalhe, né? Quando tu descobre isso, quando tu tem essa noção que a osteopatia dá, tu consegue colocar as coisas na ordem correta e aí tudo começa a acontecer melhor, né? Sim, sim. Isso é importante frisar, né? A gente tenta sempre colocar pro aluno essas questões de abordagem, né? Sempre fazer uma anamnese completa, né? Sempre tentar olhar para um todo, sempre tentar se fazer essa pergunta, né? O porquê que o cara tá com uma dor anterior do ombro, por que que o pescoço não roda para a direita, né? Por que que ao flexionar o tronco a dor aparece, por que que só dói ao sentar? Essas coisas são importantes, assim, porque isso diz muita coisa, né? Então a gente tenta sempre nesse andar da carruagem aí, instigar isso no aluno e acho interessante tu mencionar essas coisas porque é o mesmo sentimento que eu tenho. Então é uma coisa de ensinamento mesmo, né? Então a gente vê que no contexto geral o IBO segue uma linha, né? Segue um critério de focar e instigar o aluno a chegar no pensamento, no raciocínio e dar as ferramentas para ele, né? Tia, Ricardo, me diz uma coisa. Diga lá. Mudando um pouquinho de saco para mala, assim, lógico, né? A gente sempre tenta saber como é que estão, como é que tá funcionando as coisas. Hoje em dia, tu disse que lá no início tu já iniciou trabalhando com osteopatia, né? Isso. Hoje em dia, como é que tu segue com osteopatia? Ela virou teu carro-chefe de profissional?
tu tá com o teu consultório próprio, o que a osteopatia que caminho que a osteopatia te levou? Que caminho tu tá seguindo hoje? Cara, hoje, graças a Deus, graças ao IBO aí e a todos os ensinamentos aí, eu posso dizer que profissionalmente eu tô realizado, tô muito bem, tô muito feliz, né? Eu, desde 2013, então eu tenho esse acúmulo de fichas de pacientes aí, né? E estava olhando até semana passada, eu tenho mais de 3.000 pacientes atendidos já. Nesse período todo. Metade da cidade, quase. Bato, tá doido. E aí, cara, hoje daí, há 1 ano e meio, eu tô com o meu consultório próprio, abri meu consultório sozinho. Só frisar, quem tá nos acompanhando aí, tu disse que tu ficou 2 semanas sem pacientes, né? Sim. E atendeu muito paciente de graça para poder chegar hoje aí com uma carta de clientes como a que tu tem, né? Isso é muito... Isso aí. Então, hoje no meu consultório, a minha agenda, graças a Deus, ela tá sempre cheia. Eu atendo em média 10 pacientes por dia. Bom. E todos com osteopatia. Com osteopatia. E tu todos que tu atende criança, idoso? Atendo criança, bebês eu não atendo. Idosos, sim. E aí eu tenho uma sala de reabilitação que eu senti necessidade de ter no meu consultório. Eu achei que me fazia falta, principalmente para abordagens em pacientes com hérnia de disco. Eu sentia muita falta, porque o paciente chegava com dor aguda, eu conseguia tirar ele da crise com os ensinamentos que a gente teve aí, às vezes muito rapidamente, só que o desequilíbrio muscular, né, toda essa questão de fraqueza abdominal, pélvica, encurtamento, toda essa parte, né, que acaba gerando pressão para o disco, não era tratado, eu tinha que encaminhar, às vezes o paciente não ia, né, não fazia o que eu pedia, né, às vezes ia em lugares que eu não conheço e fazia um besteira e voltava agudo, entendeu? Então eu criei um método, até porque eu tive uma hérnia de disco em 2019, né? Então eu fui o meu primeiro paciente com esse método aí que eu criei de reabilitação, de estabilização central. Então eu saí da crise, tive perda de força, foi uma hérnia bem terrível, assim. Então tive essa pós-graduação aí também. Não deixa de ser uma boa, né? Especialização rápida. Exato. Isso aí. Então aí consegui sair da crise rápido também, e aí fui fazer o trabalho. Aí eu montei um passo a passo de reabilitação de core, pelve, coluna, um passo a passo bem legal de 5 meses. E aí eu tenho essa menina aí, a Giovana, que agora ela está fazendo osteopatia também, e ela faz esse acompanhamento para mim. Então eu trato o paciente com hérnia, eu tiro o paciente da crise, e esse paciente faz o tratamento com a Giovana para reabilitar, para estabilizar o disco. E estou lançando em breve agora, acho que até início do mês que vem, no máximo, um método online em cima dessa abordagem aí que eu fiz, que é o método coluna blindada para as pessoas que têm hérnia de disco, para que elas possam, dentro da sua limitação, aí a gente deixa bem claro que o paciente que está agudo, que ele precisa buscar tratamento, mas paciente que está numa fase subaguda ou crônica, como os exercícios eles iniciam muito leves, eles podem começar a fazer o tratamento que vai durar 6 meses de casa, com acompanhamento, com assessoria e suporte por WhatsApp, por e-mail também, para tirar dúvida. Então, isso aí eu estou lançando agora, faz 1 ano que eu montei isso, e acho que até o mês que vem vai estar acontecendo.
bom. Eu vou, em seguida, eu já te mando o Pix do Royalties. Boa. Tu pode depositar, a gente está cobrando um valor X para Tá, aquele curso. Tá? perfeito. É patrocínio, né? Patrocínio Ricardo Capelletti. Aí depois do Pix, tu faz o Pix aí. Tchê, mas Ricardo, essa visão é interessante porque assim, ó, isso mostra as possibilidades que a osteopatia te dá, a visão que a osteopatia te proporciona, né? E conseguir encontrar um déficit funcional, né? Um desequilíbrio muscular, justamente para tentar entender o porquê que levou aquela hérnia de disco, se ela não é traumática, se ela é postural, né? Exato. E é interessante porque tu conseguiu, de uma certa forma, diferenciar o tratamento osteopático de uma abordagem de equilíbrio funcional, digamos assim, né? E isso é bem interessante. Isso é bem interessante, te digo que é bem próximo a isso que eu trabalho. Também é uma visão que eu acho completíssima e é muito interessante, porque assim, dificilmente a gente tem dentro da fisioterapia uma visão que nos permita fazer isso. Eu não sei se tu concorda comigo. A fisioterapia dificilmente ela vai te dar uma visão totalmente funcional e que tu consiga chegar num denominador X do causador do problema, né? Com as coisas que a osteopatia te proporciona, com a bagagem que a osteopatia te dá, claro, com todos os outros conhecimentos, né? Claro. Não só da osteopatia, mas em grande parte a gente consegue organizar, né? É a questão da organização, né? É o que eu digo, assim, a prática baseada em evidência está aí para a gente criar mais bagagem, né? Não só pegar o papel e aplicar. Isso aí a gente deixa para a fisioterapia. Então a gente tenta na osteopatia pegar a carga de uma prática baseada em evidência e utilizar ela dentro desse raciocínio clínico, dessa visão, né? Fico muito contente por saber da tua trajetória, fico muito contente por saber que o Lucas te trouxe, né? Que nem a gente estava conversando antes em off ali, aquele nosso churrasco tá marcado já, né? É uma amizade aí que eu estava falando, é uma amizade que a gente criou, mas assim... E quando eu entrei, tu já era faixa preta, né? Do Jackson, né? Como a gente já está para acabar, faltam aí 10 minutinhos, eu vou fugir um pouco do script e vou te perguntar uma coisa. Dentro desse tempo todo, a gente não pode dizer agora é momento de descontração. A gente estudou, a gente fez prova, a gente prestou atenção na aula, mas a gente sempre tem uma história boa para contar. Não é possível. A gente tem uma história boa para contar. Aí eu vou te perguntar, lógico, que as minhas eu não vou contar hoje, conto em outro momento. Mas assim, além de toda essa carga de conhecimento que a osteopatia te proporcionou, conta pra gente aí e pra galera que está assistindo. Tenho certeza que muita gente vai querer saber. Conta uma história que a osteopatia te proporcionou fora o ensinamento. Uma história engraçada. Até eu tô curioso. Tem algumas com aquela galera ali. Vamos lá, é sempre bom a gente saber, porque assim, a gente não vive só de ensinamento, né? Mas a gente se cerca de boas pessoas, né? Que nem são grandes amizades que vão ajudar a gente nessa trajetória. Mas sempre tem aquela historiazinha que fica marcada. Lembra uma pra gente aí? Vou lembrar uma... vou ter que até citar o nome das férias, eu acho, né? Não tem problema. Só a gente conhece por enquanto. Estávamos nós na aula da Márcia, que ela dava a introdução pro DO, né? Para tu fazer aquela disciplina bem teórica, né? Aquela disciplina bem teórica.
Isso, para tu fazer a introdução para a pesquisa, né? E aí ela queria saber, deu um papel para cada um, que ela queria saber o grau de instrução em inglês que cada um tinha, né? Muito bem. Tava eu, Tiagão lá, o Fred tal. E beleza. Veio lá a marcação em inglês. Fala. Aí tu tinha que colocar muito ou pouco. Lê muito ou pouco. Compreende muito ou pouco. Coloquei. Nada, nada, nada. Não sabia nada de inglês, né? Eu olho pro Fred, ele assinalando. Fala, muito. Disse, porra. O cara é bilíngue, bilíngue. Hã? Lê, muito. Compreende, pouco. Disse, porra, meu. Tem alguma coisa que tá errada. O cara fala muito, lê muito, mas não entende porra nenhuma. Não adianta, são essas coisas que a osteopatia também proporciona, né, tia? Mas, Ricardo, me diz uma coisa, tu mencionaste a questão da prova e o teu trabalho de conclusão. Fala rapidinho pra gente como é que foi o teu trabalho de conclusão do IBO. Trabalho de conclusão, eu demorei 2 anos depois da prova clínica para apresentar ele. Me facilitou bastante, porque eu já tinha na faculdade, por ser um pupilo do professor Lucas ali, né? Então, na faculdade, a gente já fez o meu trabalho de conclusão da fisioterapia com a técnica de Jones. Então, já fiz grupo controle e fiz os 2 grupos, né? 10 pacientes em cada grupo. Um grupo eu atendia com técnica de Jones e o outro grupo eu atendia com alongamento e spray sobre uma técnica miofacial, né? Então, eu avaliava os trigger points, que a Travel coloca no livro dela, né? E avaliava os tender points do Jones. Então, eu avaliava os 2 grupos de pontos nos pacientes, né? E para dor cervical, desculpa, não tinha falado. Então, só para cervicalgias. Então, aí eu percebi, daí eu tratava 2 pontos, 2 trigger points num grupo e tratava 2 tender points no outro grupo. E eu via o resultado do desaparecimento dos pontos todos nas consultas subsequentes, né? E aí foi percebido que quando se tratava o tender point, descrito por Jones, os trigger points, eles iam embora junto. E quando tratava os trigger points do músculo, os tender points do Jones permaneciam, tá? Então, aí eu consegui usar esse trabalho, tive que melhorar ele, tive que aumentar um pouco a amostra, né, depois, e atualizar a bibliografia e tal. E aí o Lucas me ajudou também. E no fim, deu tudo certo. Foi bem legal, um trabalho que me ajudou bastante, porque mostrou bem essa questão, né, da dor, da origem da dor, e de quando tu trata a consequência da dor, né? Então, o círculo vicioso, a questão metamérica ali, né? Quando tu interrompe na origem, tu consegue inibir esses pontos por músculo, né? Então, foi um resultado bem bacana. Eu resolvi te perguntar sobre o trabalho, porque eu acho interessante essa questão, porque assim, se vê que tu aprendeu bastante executando esse trabalho, né? O Jones é uma técnica, né? Que a gente utiliza dentro da osteopatia, né? Uma técnica de inibição. E se vê que dentro de um
conceito tu conseguiu formar, né, uma opinião sobre o que acontece, o que não acontece, como acontece. Isso acaba se tornando uma experiência, né? Totalmente. Isso acaba se tornando um fardo profissional que tu vai levar para a tua vida inteira, né? Muito então, bom. Isso entra dentro de tudo que a gente falou até agora, da questão do colocar a mão, do fazer, do ter a prática, né? De usar o que a gente aprendeu para poder evoluir dentro dessa profissão que para mim hoje é o que eu trabalho, é o que eu gosto de fazer. Se um dia eu não puder trabalhar com osteopatia, vou sentar num bar e vou beber, porque eu não sei fazer mais nada. Exatamente. Entendeu? Estamos na mesma. Né? Então assim, é uma coisa que compartilho, né, da tua opinião, que muda bastante a questão de conceito, de aprendizado, muda a maneira que a gente vê o indivíduo que está na tua frente, muda a maneira da nossa abordagem, né? Muda a maneira que a gente quer que aquele paciente evolua num tratamento, né? Eu acho que eu não consigo descansar enquanto eu não vejo aquele paciente ter um mínimo de melhora, né? Então, assim... Como é bom, né? Quando a gente tem esse resultado, né? Exatamente, é aquele tipo de situação que o que tu mencionaste, né? O paciente vai e volta na mesma ou volta pior de um outro lugar. A gente tenta sempre fazer isso. E vou te dizer, isso brotou depois desse âmbito, né, da osteopatia, não só do ensinamento, mas ter contato com os professores, né, ter a possibilidade de ir para fora, fazer um curso de professores que dão aula dentro do IBO. O Vitor de Castro dá essa possibilidade, né, fazer o curso de secção com o Francis Lafosse, né? Deve ser maravilhoso, né? Então, assim, são experiências que a osteopatia nos proporciona, né? E isso faz a gente ter um ensinamento mais rico, né? Tia, a gente está acabando, Ricardo, aí faltam 3 minutinhos, né? Eu quero te agradecer, né? Te dar os parabéns aí pela trajetória, tá? Por tudo que tu falasse aí, acho que foi espetacular, né? A colocação, a nossa troca de ideia, o caminho que tu seguiu, né? Onde tu tá, fico contente pelas tuas conquistas, muito mesmo, não pela amizade, mas eu acho que por caráter, por profissionalismo, tá? Que legal. E muito te obrigado. deixo um espacinho aí para descrever aí mais alguma coisa que tu queira falar pra gente aí e depois a gente encerra. Maravilha. Não, cara, só quero agradecer a oportunidade mesmo, muito lisonjeado aí de ter sido convidado pela escola, muito feliz. E falar aí para os alunos que estão em dúvida que com certeza vai ser a melhor escolha que eles vão fazer, tá? Porque é um divisor de águas realmente. A partir do momento que tu entra ali, tu começa a entender realmente como que as coisas acontecem, como que o ser humano funciona, né? E essa integralidade toda que faz toda a diferença no tratamento, né? E falar para o pessoal que venha para o nosso time aí, né? Porque só que venha por amor, né? Porque muito a gente vê pessoal indo fazer curso de medicina, entrando na área da saúde e entrando em especializações, porque é uma especialização, é alguma coisa que vai te render mais frutos, vai te render mais dinheiro, vai poder cobrar mais, né? Tenha em mente que isso sempre vai ser uma consequência do bom trabalho que tu vai fazer com o teu paciente, né? E isso é o mais importante, dá o teu melhor, tem amor pelo que tu faz, que a consequência vem, né? E se tu levar isso adiante, tenho certeza que vai ter o maior sucesso do mundo aí também. Pô, show de bola, show de bola. Antes da gente encerrar,
Deixa eu relembrar, senão eu vou tomar um puxão de orelha depois. As turmas do IBO já estão com as inscrições abertas. Em agosto agora, final do mês, nós temos o início da turma Porto Alegre, mas quem quiser se inscrever ainda dá tempo, tá? E em setembro, nós temos as turmas de Caxias e Joinville. Então, vê o que fica mais fácil aí. Te inscreve lá que vai ter o primeiro módulo lá comigo e com o Jackson, tá? E em outubro, nós temos a turma de Goiânia também, que a gente está abrindo em outubro. Luiz, te programa. Manda um e-mail para o IBO lá. A gente discute o teu caso e tá tudo certo. O importante é iniciar. Depois a gente vê o que acontece, tá? Ricardo, mais uma vez quero te agradecer, tá? Foi mais do que uma honra aí. Faz tempo que a gente não se falava. Que bom que a gente se falou hoje. Bom demais. Tá? Então, até a próxima aí e te agradeço. Obrigado, querido. Valeu aí. Prazerzão falar contigo, com todo mundo aí. Saudade de você. Igualmente, uma hora vamos marcar aí o encontro e vamos botar esse papo em dia. Vamos, tá na hora. Valeu, tá bom, cara. Abração aí. Abração. Tchau, tchau. Até mais.